Olá, eu sou o Caio e você está na CFX, o seu canal de lutas. Meus amigos, se vocês acham que a repercussão negativa foi grande no BR em relação ao resultado da luta do Jon Jones e do Dominick Reyes, que foi sim bem grande, agora vocês têm que ver como foi isso na gringa. Ontem eu fiquei até altas horas da manhã assistindo a coletiva de imprensa para ver o que o campeão tinha para dizer. Então, ok. E nesse tempo todo, a repercussão em chats ao vivo, aba de comentários, like, dislike, enfim, tudo isso daí foi enorme, foi gigante. Realmente dá para se dizer que 60% das pessoas, pelo menos em comparação a números que a gente viu na internet, dizem que, ou acham, né, que o Dominick Reyes venceu pelo menos 3 rounds e o Jon Jones venceu apenas 2, então deveriam ter dado o cinturão para o Dominick Reyes e destronado o americano Jon Jones. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui? Como ontem mesmo, eu não dei a minha opinião ontem no vídeo do resultado da luta, o que eu quis passar para vocês, caso você não tenha visto, está aparecendo aqui no card ou eu vou deixar na descrição. Eu tentei entender o olhar dos juízes, o critério dos juízes para eles terem dado a luta para o Jon Jones, coisa que quase ninguém faz. As pessoas assistem a luta estando em casa, com várias câmeras, obviamente os melhores ângulos, quando um ângulo está meio abafado, de repente o juiz está na frente, troca de câmera, enfim, isso é bem básico, né? É uma coisa que a galera não fala sobre isso. Então ontem no vídeo que a gente fez após a luta, o resultado, eu tentei analisar com o olhar dos juízes e não com o olhar do telespectador. Assisti a luta de novo, vou falar o que eu acho sobre isso agora, vou dar minha opinião ao decorrer aqui do vídeo, mas também eu quero trazer um depoimento de um responsável da CAB, que para quem não sabe, Caio, o que é CAB? É a Comissão Atlética, é responsável pela arbitragem dos maiores eventos do Brasil, tá? Então não é pouca coisa. Então tem uma pergunta que o nosso treinador fez por responsável da CAB, ele respondeu, e aí eu vou trazer isso em vídeo agora para vocês, e alguns outros detalhes também que a gente vai conversar para ver aí se isso é roubo, se isso é exagerado, se isso deveriam ter dado mesmo o cinturão para o Dominick Reyes ou não. Vamos conversar sobre isso agora? Beleza, então o que eu vou pedir para vocês? Deixa o like, meu amigo, deixa o like, é muito importante. A gente trouxe aí um depoimento especial de uma pessoa responsável da arbitragem, então isso custa para nós. Gostaria que vocês apertassem o like, é muito importante mesmo. Se você está conhecendo o canal agora, clica em inscrever-se e do lado vai abrir um sininho. Ali é gol, meu amigo, ali é gol. Clica no sininho ali em cima, na opção todos, tá? E aí você está credenciado a receber todo o nosso conteúdo, muita coisa exclusiva. A gente está cada vez mais entrando em contato com pessoas para trazer cada vez mais pessoas de diferentes áreas qualificadas para a gente ter sempre uma boa resenha, uma boa conversa e um bom conteúdo, beleza? Se inscreveu, deixou o like, agora eu vou passar para vocês esse vídeo, tá? Vai ser uma pergunta do Rafael Sombra, meu treinador, o head coach da equipe na qual eu faço parte, para o responsável da CAB. Ele perguntou como que funciona esse lance do 10-8, ou da pontuação em si, e aí uma resposta. Agora segue o vídeo. Às vezes a gente acha que ganhou um round de 10-9 ou perdeu um round de 10-9 e estão pontuando 10-8. Então, e para nós treinadores está um pouco confuso isso. Resumindo a história, tem os 3 danos, 3D, né? Dano, domínio e duração. Dano, domínio e duração. São os 3 Ds que definem o 10-8, tá? Ou se você chegar muito próximo da vitória. O knockdown, por exemplo, já caracteriza. Não posso falar isso, porque você tomou um knockdown, mas você foi muito bem no restante da luta. Você conseguiu se livrar do 10-8, entendeu? Esse knockdown, Entendeu? Você conseguiu, mesmo não dando knockdown, você foi bem no resto da luta, o 10-8 vai ser desconsiderado por essa causa. Bom, tem duas coisas que a gente vai tirar desse depoimento de um responsável profissional credenciado, o critério dele para retirar ao longo da luta um possível 10-8. Ah, Caio, mas por que tu está falando de 10-8 se não teve 10-8 a princípio em nenhum round da luta do Jon Jones? Calma, é melhor ainda que ele tenha feito a pergunta em relação ao 10-8, porque a margem de diferença é muito maior do que um 10-9, beleza? Beleza. Então o que acontece? Se o próprio árbitro da CAB, eles têm um curso, enfim, eles têm um parâmetro, um padrão de estudo, um padrão de curso, enfim, de formação, para que os árbitros eles tenham todos semelhante
o mesmo padrão. E na gringa, nos Estados Unidos, enfim, é outra organização, mas também eles têm a mesma metodologia. Todo mundo tem que ter uma ciência de como que vai funcionar a pontuação e seus critérios. Claro que tem o fator humano. O fator humano nada mais é do que uma cereja no bolo onde vai fazer o erro e o acerto. Assim como no futebol eles tiveram ali o tal do VAR, que não era nem cogitado há anos atrás, que iriam colocar uma televisão com replay, o juiz sairia correndo para ver se foi gol ou se não foi gol. E antigamente a gente viu perderem campeonatos, perderem, sei lá, não lembro exatamente, UEFA ou qualquer outra coisa, campeonato brasileiro, enfim, por um pênalti não dado ou por um pênalti dado, que não era para ter sancionado, ele ter colocado realmente a penalidade máxima. Então, existe o tal do VAR, no MMA não existe, deveria existir, dá para se conversar sobre isso, até se vocês acham que sim, comentem aqui, coloca aqui embaixo nos comentários que é muito interessante vocês comentarem sempre nos vídeos. E recapitulando, o que o responsável disse? Cara, o 10-8 ele pode ser dado no início quando tu tá tomando um laço. Vamos fazer então a comparação dos primeiros rounds, quase sempre do primeiro ao terceiro no mínimo, o Dominick Reyes abafou o John Jones, correto? Correto. Ah, mas não foi meio round, foi 1 minuto, 1 minuto e meio, depois ele só correu para o lado e para o outro. Bom, tira esse detalhe da mesa. Ele abafou e ele realmente deu uma pressão, um calor no John Jones. Não foi o 10-8? Ok, não foi. Mas, melhor ainda, esse critério do árbitro, porque ele disse, cara, mesmo no 10-8, para a gente chegar no final do round e dar o 10-8, vai ter que ser basicamente um espancamento todo o round. É isso que ele quis dizer com esse depoimento. Então, ali a gente desmistifica, a gente esclarece, a gente deixa ali a água no copo mais clara de como eles pensam. Foi o cara que disse, não estou sendo eu trouxe o depoimento para vocês entenderem como que as coisas funcionam. Então, ele disse, até se a gente fosse pontuar o primeiro 1 minuto, né, vamos fazer uma suposição dos rounds, poderia ter dado até 2 rounds, 10-8 para o Dominick Reyes. Para muitos é um exagero, mas pelo critério, se a luta dura 1 minuto, os primeiros rounds ali 1 minuto, 1 minuto e meio, pode até ter sido um 10-8, porque foi uma diferença bem grande. Só que, como a gente falou ontem, o round ele tem 5 minutos e não 1 minuto e meio. E o que ele quis dizer com esse depoimento? Ao longo dos rounds, vai se retirando a diferença de pontuação para que o juiz lateral, no final do round, ele não dê aquele 10-8. Então significa que se a gente está falando de um 10-8 para retroceder, ou seja, o cara vai buscar o 10-8, então já é 10-9 ou no final do round o cara foi bem 10-10. Eu estou retrocedendo mais ainda do que a gente deveria, porque não acredito que teve 10-8 na luta. Então a gente parte de um 10-9, que é mais perto. Então o que acontece? O Dominick Reyes ele foi forte, ele foi muito, muito forte, ele pontuou, vários sites dizendo que ele pontuou mais, no mínimo em 3 rounds ele conectou mais golpes, ele jogou mais golpes e conectou mais golpes, então não tem mais o que dizer, certo? Aí também tem outra conversa que foi offline, claro que a gente não podia filmar tudo o que se diz nos bastidores, para a gente também não comprometer ninguém, mas naquela mesma conversa desse vídeo que vocês viram, tem um outro lance. A gente perguntou, e no caso o treinador perguntou, cara, e como que é? Eu te espanco durante 2 minutos e meio, mas logo nos 2 minutos e meio o cara me bota pro chão. E aí ele fica em cima de mim sem fazer muita coisa, sem me magoar nem nada com o cotovelo, os golpes, enfim, mas ele fica ali me travando 2 minutos e meio. O que vale mais? O que no round vai valer mais? Eu ter ficado no chão, no ground and pound, ou segurando na grade, travando o cara, depois jogo no chão, o cara fica de costas no chão. O que vale mais? Os 2,5 de chão travado ou os 2,5 de pancadaria? O que vale mais? Eu vou fazer uma analogia. Caras do wrestling, da luta agarrada, do jiu-jitsu, eles costumam ganhar as lutas. Costumam, eu disse, não é sempre, tá? Estou dizendo que tem uma grande leva de combates que deram aí para o cara da luta agarrada. Fazer uma comparação. Johnny Hendricks e Georges St-Pierre. Quem vocês acham que ganhou? Acham, tá? Visualmente assistindo a luta dentro da televisão, no seu conforto de casa. Assim como nós mesmos ontem aqui. Eu tinha dado a luta para o Johnny Hendricks. Mas depois fazendo toda a analogia, é o mesmo critério, é o mesmo pensamento, a mesma sensação.
de que tá, cara, beleza, o Saint-Pierre botou o livro ali das regras embaixo do braço, segurou a luta, travou tal, o cara saiu explodido, né? A foto tá aparecendo aqui, a foto do Hendricks e do Saint-Pierre, para quem não sabe, para quem é novo no mundo da luta aí e não sabe. Olha só, campeão com essa cara e o desafiante com essa. Quem ganhou? Pensem, né? Falem o que vocês quiserem aqui nos comentários. Agora, a disparidade, a diferença da luta do Georges St-Pierre e do Hendricks para o Dominic Reyes e o John Jones, para mim foi pior do Georges St-Pierre e do Johnny Hendricks do que a do Dominic Reyes. Claro que o Reyes ele teve um bom volume, ele teve uma boa movimentação, ele foi bem agressivo, foi brabo. Só que, galera, muitos golpes não conectaram. Então é muito criterioso o cara que está lá fazendo ali a análise, que são seres humanos, qual golpe conectou e qual que não. O barulho de um chute pegando na luva, o cara pode ter dado que foi o golpe que conectou, mas não foi. Então é muito subjetivo. Por que eu quis trazer esse depoimento aqui? Porque essa é a grande verdade, sim, sobre a luta do Jones e Reyes e sobre todas as outras que a gente vai acabar vendo que a gente não vai gostar, ou vai deixar de gostar, ou vai torcer. Aí teve gente que é fanboy do John Jones. Nunca torci pro John Jones. Eu trouxe o que eu achei, tirando que nem muitos aí, a fanboyzice, termo fraquíssimo para colocar conteúdo em cima de uma conversa de adultos, que é o que a gente está tentando fazer aqui agora, entendeu? Então, contra fatos não há argumentos, mas quais são os fatos? São dois. Os que nós assistimos, e eu me coloco no lugar de vocês, que nós estamos telespectadores, tá? Não tem nada de diferente entre quem trabalha no canal ou quem está em casa assistindo, é a mesma coisa. A gente está vendo pela TV. Eu senti que poderia ter dado a luta para o Dominic Reyes. É isso que me passou pela cabeça. E quando estava chegando perto do terceiro round, eu falei, cara, se o Jones não fizer alguma coisa muito diferente, ou travar a luta, ou pontuar no solo, sei lá eu, que também não teve muito de solo, mas é um jogo de grade, cara, qualquer coisa. Ou ele mesmo caminhar para frente e tomar o domínio do octógono, que também é regra deles, não é minha regra, é regra das comissões, isso pesa, o cara que caminha para frente e o outro que caminha para os lados pesa. Às vezes dão, como por exemplo Marlon Moraes e José Aldo, o Marlon que caminhou muito para trás também e girou, deram para o Marlon. É subjetivo. Essa palavra saiu da boca do cara da CAB pelo fato de que são seres humanos. Eles vão representar o combate, analisar de cada um vai analisar de uma maneira diferente. Então por isso que ainda não temos o tal do VAR para realmente numa parte tecnológica selar e bater o martelo dizendo não, esse foi gol, esse não foi gol. Essa bola passou da linha, essa bola não passou da linha. Na luta isso não tem. Então a gente tem que se contentar. Eu só sei que o Dana White sofreu um hate sinistro, eu achei isso totalmente desnecessário. Ele mesmo falou, cara, quantas vezes eu já coloquei eu falo ao vivo que eu não concordo com a comissão, que era para ter dado a luta pro Reyes, o Reyes ganhou, os filhos do Dana White disseram que o Reyes ganhou, e ele conversou com os filhos e ele disse isso na coletiva ao vivo para 500 mil pessoas. Cara, eu também acho que o Reyes ganhou. Só que, como a gente falou, a comissão, eles têm os critérios deles, eles decidem, eles analisam a luta do jeito que eles acham. E agora eu vou finalizar o vídeo. Se você chegou até aqui, eu vou finalizar o vídeo com uma cereja do bolo que daí tem a ver comigo lutando num evento que eu me prejudiquei por causa da arbitragem. Eu vou rodar um trechinho de um... Para mim era quase que um nocaute, dependendo do knockdown, enfim. Mas vamos analisar isso agora. E depois eu volto e pergunto para vocês o que aconteceu. É mais um erro de arbitragem. Vamos lá. O que foi isso? O que vocês acham que aconteceu? O juiz, pelo menos, ele foi ali e ele abriu a contagem, porque foi um direto no meio da cara, levantou as pernas, caiu duro. Foi uma contagem, certo? O juiz vai lá, 1, 2, 3, 10. Se não está bem no 10, acaba a luta. Agora, olha o que aconteceu. Absolutamente nada. Mandou levantar, por sorte era fim de round, e aí ele teve, além do tempo que ele se levantou tranquilamente e o juiz mandou ele se arrumar e tal, não abriu contagem, ele teve mais 1 minuto e pouco para se recuperar, e aí a luta continuou. Então fui prejudicado, perdi inclusive porque não deram aquele knockdown para mim,
E aí eu pergunto para vocês 2 critérios. Primeiro critério, o juiz poderia estar olhando para o lado, bem na hora que eu larguei o direto que o cara caiu, o juiz poderia ter feito isso aqui, ó. Só isso aqui, olhado para alguém, ou algum juiz de mesa, ou alguém ter dito alguma coisa para ele ter feito isso aqui e voltado. E aí ele só viu o cara escorregando, caindo, levantando as pernas, ele viu a luta estava parelha, do nada o cara tá com as pernas levantadas, não pode ter sido no meio segundo que eu não olhei, que o louco acertou um direto, o cara saiu voando, porque foi o que aconteceu. Mas o juiz pensou, não deve ter sido isso, vou mandar levantar. Depois, meu amigo, eu xinguei no vídeo, que tem um vídeo aqui no canal completo, xinguei, e enfim, eu me senti no meu direito, assim como todo mundo se sente no seu direito de xingar, de criticar, de falar, de tal. Não é a questão. A aba dos comentários vai estar aberta para todo mundo falar o que quiser. Mas é sempre subjetivo. Sempre tem os dois lados. Então eu estou até botando um lado do juiz, que ele pode ter tido um descuido de 1 segundo, brother. 1 segundo já é suficiente. Para ele, de uma luta inteira, ele se descuidou 1, 2 segundos, já errou numa pontuação. Então, os juízes laterais também podem sofrer com isso. Por isso que a luta do John Jones ficou para ele. Agora, a última pergunta de todas. Deveria ter dado a luta para o Dominick Reyes ou poderia ter dado a luta para o Dominick Reyes? Para mim, poderia ter dado a luta para o Reyes, mas para mim não deveria mesmo, ou seja, só uma opção, precisa dar a luta para ele. Não, mas poderia, concordo plenamente. É isso que fica essa reflexão e a gente vai ter que lidar com isso até a gente não ter um VAR aí para que realmente a gente tenha certeza do resultado final e todo mundo fique feliz, que é uma coisa que não vai acontecer nunca, beleza? Grande abraço, até amanhã. CFX, o seu canal de lutas, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho. Se você chegou até aqui, você é o cara e você realmente gosta de lutas. Então aqui é o seu canal, CFX Esportes. Até amanhã, segunda-feira. Um grande abraço, bom domingo, beijo no coração, fui.